Os sistemas computacionais inteligentes, eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Porque hoje você tem um conjunto de técnicas bastante sofisticadas que são implementadas em computador e você pode utilizar essas técnicas para fazer o reconhecimento da informação que está por trás. Aqui no CBPF a gente se preocupa com duas aplicações específicas do processamento de imagens, que é para instrumentação científica, fazendo a detecção de padrões para fusão nuclear, numa colaboração internacional que nós mantemos com o laboratório na Inglaterra, e na área de física médica para o auxílio a diagnósticos em mamografias em hospitais. Os cientistas encaram a fusão nuclear como o caminho para a humanidade no futuro ter uma fonte de energia disponível que não causa danos de radiação. Para fazer as reações à fusão, é necessário confinar esse gás de hidrogênio ultraaquecido a temperatura de 600 milhões de graus centígrados. Nós fazemos isso com campos magnéticos. O CBPF mantém uma colaboração com um laboratório na Inglaterra chamado JET, dedicado às pesquisas na área de fusão nuclear. JET, que é Joint European Torus, em inglês, é o toroide europeu conjunto. Nesta máquina estão sendo testados materiais que suportariam essa grande quantidade de energia que vai ser depositada sobre a primeira parede do reator. Daí a ideia de se utilizar da técnica de processamento de imagens, colocou-se câmeras ultra rápidas que filmam na faixa de 30 mil imagens por segundo para detectar os fenômenos que possam fazer uma interrupção dessa nuvem de plasma. Aqui no CBPF, ao longo do último ano, a gente desenvolveu, em conjunto com o laboratório da Inglaterra, um algoritmo para fazer processamento de imagens, para detectar ou prever o aparecimento desse fenômeno. Então a gente fez todo esse desenvolvimento aqui e nesse momento está começando a ter a possibilidade de implantar isso no laboratório da Inglaterra. Já para a área de aplicações do processamento de imagens em saúde, o desenvolvimento está no estágio anterior. Desde 2004 a gente pensou em utilizar a teoria do professor Tsoukalos, da entropia não aditiva, em aplicações de processamento de imagem. A gente percebia que a teoria era bastante abrangente e como o processamento de imagem é uma área que está intimamente ligada à informação, a gente percebia que existia uma relação entre elas. Tem sistemas na natureza que são ditos complexos, que não se adequam à forma relativamente simples da entropia de Boltzmann e requerem uma entropia mais complexa, mais sutil. Essa entropia permite levar em conta as correlações da imagem, lhe dando uma certa unidade, por vezes, uma certa semântica, que o processamento tradicional não faz. Daí a superioridade desses conceitos abstratos para processar imagens. Através de uma tese de mestrado aqui do CBPF, a gente desenvolveu uma técnica que era possível fazer segmentação de imagens, quer dizer, extrair regiões de interesse da imagem que pudesse ser de interesse a aplicações médicas. E naquela época mesmo a gente já previa o uso disso em cima de imagens de mamografia. Já recentemente, no ano de 2010, os pesquisadores indianos utilizaram essa técnica que a gente previu em 2004 para aplicação em mamografias. A partir dessa técnica, eles conseguiram aumentar a quantidade de detecção de verdadeiros positivos, passando dos 80% para 96% de detecção, ou seja, um acréscimo que permite, na realidade, diagnosticar positivamente as pessoas nos hospitais. Para fortalecer essas atividades de desenvolvimento tecnológico no CBPF, a gente acabou criando um programa de pós-graduação em instrumentação científica e um núcleo de inovação tecnológica. A inovação ela é hoje a componente principal para dar um crescimento de competitividade e de um crescimento econômico para as empresas. E ela tem que ser considerada, a inovação, como a transferência de uma ideia para o mercado, desde que chegue ao mercado. Para isso, o governo federal acabou incentivando ou fortalecendo a cultura de inovação no país por meio da criação de duas leis, que é a Lei de Inovação e a Lei do Bem. E o CBPF, então, escolheu a instrumentação científica para participar desse processo de inovação no país.